nesse movimento que já está acontecendo. Tem como âncora, a gente está em volta do trabalho de Elizabeth Bouchard, mas tudo que permeia, né, essas artes orientais, né? Eu acho que a rede é uma grande sanga, no jeito de ver, assim, é um grupo de pessoas que se reúnem, né, com esse interesse comum, que as artes, tanto de medicina quanto de saúde, enfim, todas essas coisas bonitas. E aí hoje a gente tem não, presença de todos vocês, mas fazer a apresentação com a gente a Thelma, né? Vai falar desse ano novo. Eu acho que é isso, gente. É a gente continuar estando junto, compartilhando, principalmente compartilhando, a gente aprende muito junto, né? E seguir aí nesse novo ano que começa. Valeu, Érico. E podemos começar. Deixa eu só ativar aqui, deixa eu colocar a Mariana aqui também. Cadê a Mariana? Uau. Pronto. Tudo bem? Tudo bem? Então, acho que a gente pode começar, Thelma. Então, boa noite a todos, né? Estão aqui presentes hoje conosco, nossos amigos da Rede I, também quem vem de outro, buscar aqui essa palestra, esse conhecimento, que vem de outro caminho, de outros grupos, também são todos bem-vindos, né? Falar sobre o Ano do Dragão, né? Dragão de madeira é falar do ponto de vista do Tao, porque dragão de madeira fala de uma energia que está relacionada ao modo de ver, modo do pensamento chinês. Numa rápida apresentação, eu venho de uma tradição taoísta, né? Eu estudo há muitos anos Xing, taoísmo, astrologia chinesa. Então, o meu ponto aqui de vista, a minha fala vai ser sobre o Ano do Dragão e a astrologia chinesa do ponto de vista taoísta, que eu chamo de astrologia, vou chamar de astrologia taoísta aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, eu vou fazer uma apresentação, né? E se tiver tempo, a gente pode abrir para algumas questões, tá, Lívia? Tá bom? Uhum. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui do lado esquerdo, eu estou apresentando Vamos ver melhor. Bom, apresentei o terceiro final. Vamos começar do início. A palestra ela vai ser dada no contexto da Rede, né? Esse material, essa aula vai ficar gravada, essa palestra vai ficar gravada, como a Lívia e a Regina falaram, vai ser mais tarde publicada no canal da Rede, né? Então será acessível a todos depois. Eu sou Thelma Boniô de Tirana, né? Meu nome completo, geralmente as pessoas me conhecem por Thelma Boniô, mas aqui está meu nome completo. Então, eu trago de início um slide, e também no fim, né? Esse slide aqui mostra que um dragão mitizado, né, estilizado aqui, melhor dizendo, e aqui a gente tem alguns anos em torno dessa margem do dragão, né? Então, do que nos fala isso? Aqui nesse quadro, ele nos apresenta alguns anos onde o dragão reinou, a energia do dragão reinou segundo o pensamento chinês. Ora, se nós estudamos os 5 elementos, nós sabemos que existe uma correlação desses elementos com o que nós chamamos dos 12 signos. Eu vou falar sobre isso um pouco aqui hoje no nosso bate-papo.
Então, de início, nessa imagem aqui, nós podemos ver que a cor verde, que está associada à madeira, ela indica uma relação de 1904, 1964 e 2024. Então, esses 3 anos são de dragão de madeira. Os restantes também são dragão, mas de 12 em 12 anos nós temos uma combinação energética que nós chamamos de binômio. E cada binômio tem uma característica diferente, uma regência diferente, a partir da combinação dos elementos. Ora, de onde veio esse conhecimento sobre o que eu vou falar hoje aqui para vocês? Qual é a fonte desse conhecimento? A fonte desse conhecimento é a observação, é a contemplação. Então, o homem chinês da antiguidade, ele olhava para o céu, observava o céu, para que ele pudesse organizar a sua vida na Terra. Quando a gente estuda o I Ching, que é o oráculo mais antigo chinês, que a gente conhece aqui como Tratado das Mutações, a gente vê a relação do céu, do homem e da Terra, né? Aqui no grupo eu sei que tem vários acupunturistas que trabalham com a relação direta do homem, né? No corpo, na energia do homem, mas precisam ter a noção da relação que o homem tem com o céu, seu pensamento, seu espírito, suas aspirações e a sua realidade material, ou seja, os pés na terra. Então, essa relação céu, homem e terra, que vem lá do trigrama, do Xing, ela também vai estar presente na concepção da astrologia chinesa. Então, quando os mestres antigos observaram o céu, a lua, as estrelas e os planetas, eles conseguiram definir um padrão de declínio e crescimento da Terra, da sua ação na Terra. Então, esse olhar e observar o céu tem muita importância nesse sentido. Tá? E a gente tem definição de calendário, né? Esse calendário que a gente fala, o calendário chinês, como é chamado hoje em dia, é um calendário que foi definido na época do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo conta a história que quando ele tomou posse do seu trono, ele convidou várias pessoas para que repensassem a China. E ele convidou o seu ministro Darao para que ele elaborasse um novo calendário, né? Então, nesse calendário entrou o alinhamento dos 5 planetas, mais o movimento do Sol e o movimento da Lua e das estrelas. Como é que foi composto esse calendário? Então, força do céu, os elementos que se encontram no céu, os elementos que se encontram na Terra. Então, foi estabelecido a relação entre tronco celeste e ramos terrestres. Ora, esse conhecimento ele é muito importante, mesmo para quem não estuda a astrologia chinesa, não quer aprofundar, mas se dedica à acupuntura, vai ver lá no próprio Li, no tratado interno de autoria, né, do Imperador Amarelo, tem várias passagens em que são mencionados, né, os aspectos da importância de se relacionar com o calendário e as fases da vida. Então, aqui tem uma passagem do Neijing que eu coloquei que diz: a primavera dá a luz, o verão cresce, as colheitas são feitas no outono e as provisões nutrem o inverno. Ora, isso está nos falando de estações, de etapas da vida que podem ser, né, medidas, contadas pelo próprio calendário. Tá? Então, para quem conhece o Neijing, quem se dedica a esse estudo, a importância do calendário se faz presente também. Tá? E o que é a definição de tronco celeste e a definição de ramo terrestre? É muito interessante que é uma definição muito antiga e que fala de estabelecer essa conexão. É como se os troncos celestiais, os troncos que estão no céu, né, estão conectados ao ramo terrestre, como se fosse uma grande árvore
é chamada de árvore da vida. Agora, essa mesma concepção existe em outras culturas, né? Nós vamos encontrar em outros povos mais antigos. Então, essa relação da árvore, que de semente, ela se expande e se torna essa árvore com tronco vigoroso e ramos, né? E então a gente está falando aqui de um crescimento, de uma relação, quando você une ou fala da aproximação entre troncos e ramos terrestres, tá? Por isso que a gente estuda essa relação entre troncos e ramos terrestres, no sentido de restabelecer a conexão com essa árvore da vida, né? Que conecta o céu e a terra. O calendário solar, o calendário do Imperador Amarelo, ficou conhecido como luno solar. Ele tem a parte da Lua e a parte do Sol, né? E o calendário solar, ele tem início numa data fixa na visão chinesa, na sociedade chinesa. Ele sempre tem início no dia 4 de fevereiro, que é quando entra um período muito importante chamado Lixun, que é a chegada da primavera, né? Então, na China, são realizados festivais, tem esse grande festival que comemora a primavera, né? E aqui do lado, eu coloquei uma imagem que eu achei muito interessante, né? Tem o diagrama primavera, né? Dentro de uma moldura que fala de prosperidade, né? E com as lanternas vermelhas, que falam da vida, da vitalidade na natureza, né? Então, um pouco a ideia da primavera é que chega para renovar, renascer, né? Fazer um novo momento de vida que acontece, segundo a lei do calendário, anualmente. Tá? Ora, e o calendário lunar, né? Ele é esse calendário que a gente fala, o ano novo vai começar no dia 10 de fevereiro. Ele segue o movimento da Lua, baseado na órbita da Lua ao redor da Terra. Tá? É o dia da Lua nova, é o primeiro dia de um mês lunar. Agora, nesse ano que se inicia, será no dia 10 de fevereiro. Tá? Tem até uma hora certa de entrada, os calendários dão essa hora certa, agora eu não tenho aqui à mão. Mas, então, a Lua que rege essa marcação de entre 29 e 30 dias. Tá? Esse calendário é muito utilizado em artes taoístas, né? No Feng Shui, a própria astrologia chinesa, sobre a qual eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, ele é utilizado também na agricultura, né? Então, ele tem vários usos, né? Usos antigos, usos tradicionais. Então, hoje em dia, a sociedade chinesa já se modernizou, né? Se tornou, eu posso dizer, está buscando esse sentido de modernização, de se aproximar do Ocidente, né? Mas esse é o calendário que marca, né, o tempo dessa cultura tão antiga e tradicional. Aqui eu trago um quadro que sempre me perguntam nas palestras, nos nossos encontros. Eu nasci no ano tal, o que eu sou, né? Aí eu gosto de sempre trazer um quadro como esse, para a gente mais ou menos inserir, né, o nosso conhecimento. Então, a gente está vendo aqui, na coluna do dragão, os anos. Na verdade, ele não é nem tão generoso, porque ele já começa de 64, essa marcação aqui. Mas a gente vê que a cada ano tem uma regência de um animal diferente, né? Então, esses 12 animais ou signos, eles estão relacionados, a gente vai ver daqui a pouco, ao que se chama ramo terrestre. Aqui tem os troncos celestiais, que são as energias do céu. Você veja, aqui a gente apresenta as energias do céu relacionadas aos 5 elementos. Porque você teria essa correlação de uma energia que estar relacionada a um elemento. Então, de polaridade Yang e polaridade Yin. Então, o movimento, ele começa pela madeira. Yin Jia é o tronco do ano de 24. Então, a gente já sabe
que o ano de 24 do dragão de madeira, ele tem uma força de um começo, né? Ele possibilita a renovação, uma madeira com força que chega nesse ano. E da madeira a gente tem o fogo, a terra, o metal e a água. Todos os 5 elementos têm as suas polaridades Yang, polaridades Yin. Ué, já começou, não estou entendendo. Começou. Vou voltar. Bom, vou continuar. Aqui nós vamos ter os chamados animais, como eu mostrei para vocês anteriormente. Esses animais, eles são signos, eles têm uma simbologia, um significado dentro da cultura chinesa. A história mais conhecida a respeito deles é uma história de fundo budista. Buda um dia convidou vários animais para uma conferência na floresta, e os animais que chegaram lá foram esses 12. O primeiro a chegar foi o rato, pela velocidade dele, pela rapidez, né? E assim sucessivamente. Aqui está em inglês, né? Mas é o rato, pretinho aqui, o rabinho aqui, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, que rege esse ano, a cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. Então, cada um desses animais tem uma simbologia. A gente pode se deter na simbologia relacionada aos elementos. Então, 12 ramos terrestres, 12 animais, 12 signos, 12 horas, que a hora chinesa, ela equivale a 2 horas nossas. 12 meridianos, 12 ciclos da vida. Então, a gente tem essa correlação numérica que é muito importante no pensamento chinês. Toda a relação, seja do I Ching, da astrologia, do Feng Shui, que é essa arte de ordenar a energia do vento e da água, é baseada nesse princípio dos números. Então, o próprio Tai Chi, o próprio Qigong, né, a gente tem uma marcação de X vezes, né? A gente fala em 8 trigramas, né? Então, todos os números são importantes na concepção do pensamento chinês. Pois bem, entrando no tema do Ano do Dragão, existem muitas escolas, né? Eu até coloquei um texto no próprio grupo do Regi um dia, né? Explicando isso. Existem muitas escolas. A gente tem que falar, porque a China é imensa, né? A China é muito antiga. Muito conhecimento fica restrito à China, né? E alguns mestres que estão lá falam para o Ocidente. Pois bem, seguindo algumas escolas, a gente vai ter a ideia do que o dragão de madeira, a força que vai reger 2024 ou 4721, esse seria a data correta segundo o calendário do Imperador Amarelo, é um código, é uma combinação. Então, como eu comecei lá no início, o céu ele vai se relacionar com a Terra e vai ter uma combinação. Tá? Então, a gente vai ter o tronco celestial, o Jia, que representa a madeira Yang, se unindo ao Shan, que é o dragão, e tem uma característica, é uma terra Yang também. Então, são 2 elementos Yang. A combinação é sempre Yang e Yang, né? Força Yang se combinando com a força Yang. Então, a gente já tem uma informação que 2024 será um ano, na visão da astrologia chinesa, forte, de muito movimento. Se a gente for buscar o que é o dragão ele fala desse movimento, da força criativa, né? O dragão está presente na cultura chinesa em vários modelos, em vários lugares, né? Seja no céu, na terra, nos rios. Então, a gente fala de uma força muito presente. E essa força que vem do céu é a própria madeira Yang. É uma árvore com muita força, frondosa, né? E os mestres nos falam que ela, por essa força, ela tem muita teimosia, ela é fiel aos princípios.
E muitos dizem que o ano de 2024 pode representar a força de um líder, a presença de um líder no campo político. Se a gente quiser também, pode falar de uma força pessoal grande na nossa vida, no nosso campo individual. Né? Porque nós somos também reflexo do grande cosmos, né? Do macro. Nós somos micro em relação a esse macro. Mas essa força que vem do céu, ela pode causar desequilíbrios, movimentos excessivos, pensamentos obsessivos. Então, a força do céu, que vem do céu, que é muito atuante, né? Ela pode ser, me falta a palavra agora, excessiva, né? E por ser excessiva, ela pode causar esse desgaste. No primeiro dia do ano, teve um terremoto no Japão, né? O que o Japão fez? Qual é a tradição japonesa? Ele se prepara para aquele terremoto, né? E o que me chamou a atenção? Porque os mestres dizem que a força desse dragão não começa no dia 4 ou no dia 10. Começou no dia 22 de dezembro, com a entrada de uma nova energia no hemisfério. No caso da China, a energia é do solstício de inverno. No caso do hemisfério sul, que é o nosso, a entrada da energia do hemisfério do Sol, do solstício de verão. Né? Então, a gente fala sempre, na visão chinesa, daquilo que antecede o nascimento. E aí é muito interessante, a gente já deveria estar em estado de preparação para a chegada do Ano do Dragão. Né? A gente geralmente comemora o evento no dia, né? Mas a ideia de você se preparar para a chegada de uma nova energia. O que fazem os chineses? A relação do dragão na cultura chinesa. Pesquisando um pouco, e aqui não é nenhum sentido de esgotar o tema, né? A gente pode deixar esse tema até depois para bate-papo. O ideograma que está aqui, o ideograma dragão, né? Long, ele já fala de algo que se eleva, né? A imagem do dragão aqui. E essa visão do dragão vai estar presente também nas artes taoístas. Tá? A gente tem várias técnicas, escolas que trabalham o tigre e o dragão, né? Vão dar essa ordem, organizar esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, o dragão e o tigre. Né? Mas eu achei muito interessante, eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque eu estou aqui com as imagens, mas vou passar para cá. Diz a história que o Imperador Amarelo tinha um dragão no brasão do seu reinado. Eu encontrei essa imagem aqui e achei ela muito interessante. Esse é o Imperador Amarelo, né? Aqui ele está representado com um manto amarelo, mas o amarelo do imperador falava da virtude do centro dele, da sinceridade. E aqui a gente tem um dragão ao lado dele, né? Uma imagem muito rica que eu achei interessante e que fala também que todos os chineses, aí depois a gente até pode conversar, né? Se intitulavam como descendentes de dragões. Né? Então, o Huangdi é considerado como um rei ancestral, como um rei associado ao dragão. E aí, eu queria falar de uma parte que é muito interessante, que é relacionada também, quem estuda muito essa arte do Feng Shui deve ter isso em mente. Né? O dragão ele vai representar energia vital, o Qi, a capacidade de transformação, a ideia de uma liberdade. No taoísmo, ele fala de um animal mítico, né? Que ora se apresenta entre as nuvens. Né? Mas ele também, por estar no céu, é aquele que faz a chuva, é o chamado fazedor de chuva. E como é que ele faz essa chuva? Isso é interessante para a gente entender que o dragão vai estar presente em toda a ideia da natureza. Ele vai retirar a água da terra, essa água vai subir para as nuvens, e ele vai borrifar a água da sua boca para fazer a chuva. Pouca ou muita chuva é uma indicação de desarmonia entre os seres humanos e a natureza. Ora, isso é de imensa sabedoria e fala sobre o momento que nós vivemos, né? Esse momento de pouca ou muita chuva, né, pelo qual nós estamos passando, ora com muita água, né, ora com seca total,
é um indício dessa desarmonia entre nós, humanos, e a natureza que nos cerca, né? Da qual nós fazemos parte, né? Então, o dragão, quando a gente estuda o signo do dragão, na visão da astrologia, ele é de um elemento terra, mas ele tem a madeira e ele traz a água nele. Então, é todo o sentido de uma relação muito forte com a natureza. Mas, como eu falei, ele também é um ser mítico e possui poderes mágicos, né? Lhe permitem alterar as formações naturais e poder voar facilmente entre o céu e a terra. Ele penetra nas rochas, ele vive na água, e ele vive na água como a gente precisa do ar. Quer dizer, ele tem a ideia desse dragão na cultura chinesa de um animal presente, onipresente até, né? E muitas pessoas dizem que se nós quisermos encontrar um dragão, é só olhar para o céu, que ele está lá presente. Tá? Na mitologia chinesa, como eu falei, o dragão quase sempre aparece representado entre nuvens. Ele é um animal mítico. Então, muitas imagens que a gente vê na internet, né, ele está sempre entre nuvens, ou quase sempre, o dragão chinês clássico, né, na representação clássica, né? Mas tem aqui uma imagem que eu coloquei do lado, que eu achei muito interessante, eu acho que alguns de vocês já conhecem. É um rio em Portugal. E olha que interessante, é o formato do dragão, um dragão azul, né? Esse dragão azul que reina entre as montanhas, e que quem conhece Feng Shui sabe a importância de localizar esse dragão entre as montanhas, né? E olha a força que tem esse rio, né? A dimensão o alcance dessa força nessa forma mítica, né? Nessa forma simbólica do dragão. Tá? O que é importante em 24, segundo tudo isso que eu falei, o que é importante a gente guardar, né? São os mestres que dizem: a gente precisa pacificar o dragão interno, né? E pacificar o dragão interno só é possível, ele é essencial para que o mundo externo seja mais harmonioso. Criar esse dragão pacífico com cultivo constante das nossas práticas, observando diariamente nossas atitudes com todos os seres, os 10.000 seres. No taoísmo, o conceito de 10.000 fala da totalidade. E olha, esse grupo aqui é um grupo de práticas, de muitas práticas, de muitos saberes. Então, é muito interessante falar para esse grupo sobre isso, né? Para praticar, colocar em prática esse cultivo interno, que pode ser através da reflexão, da contemplação, da meditação, né? Então, esse é um grande exercício para a gente. Eu não poderia deixar de não falar do Confúcio, né? Nosso amigo Confúcio, grande mestre, a grande figura da cultura chinesa, que estudou, se dedicou a estudar o I Ching com profundidade, né? E ele fala: nuvens seguem o dragão. Ou seja, o próprio movimento do céu segue o princípio do dragão. E aí eu trouxe aqui uma imagem que eu busquei na internet, de uma televisão chinesa, mostrando uma nuvem em forma de dragão. Não sei se essa nuvem realmente existiu, parece que sim, foi um documentário, né? Mas aqui a gente vê o dragão. Então, o dragão foi encontrado no céu, que é a sua morada, o lugar da sua morada, né? Achei muita imagem, assim, muito interessante, acho que é de 2018, 2019. Vale a pena depois ver. Está aqui a data, 15 de setembro de 2018, eu acho, né? Então, muito interessante a gente ver, né, no céu, né, a imagem do dragão. E ora, onde é que está o dragão no I Ching? O dragão está presente no I Ching principalmente no hexagrama criativo, que é o céu sobre o céu, o dragão sobre o dragão. Na quinta posição, a linha diz o seguinte: dragão voando no céu é a realização do grande homem. Então, o voo do dragão, a morada do dragão, é a própria realização de todo um trabalho que começa lá no início, na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha.
na quarta linha e na quinta linha, que a gente chama a linha da consciência, essa linha é a linha da tomada de consciência do homem diante do céu, né? Então, é esse momento de que o dragão se ergue, que a nossa força criativa se ergue. Eu queria falar um pouco para você, e aí, só para também falar ainda um pouco mais sobre a energia que rege o ano, é mais uma linha, uma corrente do pensamento chinês, é uma escola chamada Nain, e traz uma informação muito relevante sobre o ano de 2024. Ele diz que a combinação do Jia Shen vai gerar um elemento melódico que se chama fogo do farol. Ora, fogo do farol. O que é o farol? O farol é aquilo que... Qual é a função do farol? Ele existe para iluminar aquilo que é obscuro, né? Então, ele faz também com que nós possamos enxergar o que está longe. Então, de uma certa forma, a mensagem nos diz, né, para aproveitar o ano do dragão para desenvolver o nosso autoconhecimento. Expandir os nossos horizontes, né? Horizontes pessoais, profissionais, familiares, né? Mas nunca esquecer o que está aqui, ó, aos nossos pés, bem próximo da gente. Porque o fogo do farol, ele tem essa ideia de olhar para longe e esquecer o que está perto. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio em mente. É muito importante essa imagem de se projetar, mas nunca perder a nossa proximidade com a Terra, com o que está próximo da gente. Isso é muito importante, esse princípio, se a gente entra na astrologia chinesa, ou taoísta, como eu gosto de chamar, como os mestres chamam, não eu, os mestres, que é essa arte de calcular a força do destino a partir da estrela polar. Esse quadro aqui mostra uma parte do céu chinês, tendo ao centro a estrela polar, que gera toda essa astrologia. E aqui a gente tem um mapa, e aí o mapa, eu deixei uma marcação aqui, que vai falar da casa do dragão, do domicílio do dragão. O domicílio do dragão é o nosso destino em 24. Qualquer pessoa tem o seu destino, terá o seu destino na casa do dragão. Aquelas que nasceram no ano do dragão terão um reforço nessa casa, no seu destino. E quem nasceu em 1964, mais ainda, porque fecha o ciclo de 60 anos na sua vida. Tá? Então, eu fiz uma correlação rápida aqui entre o dragão, o macaco, o rato. O oposto ao dragão é a terra, é o cachorro. Olha que interessante. Se o dragão é uma força espiritual que se eleva, aqui tem o cachorro na terra. Então, é o eixo no céu, a cabeça no céu e os pés na terra. É um ano muito interessante também para conquistar, para manter esse equilíbrio, né? Vocês já viram que são 4 animais ou 4 energias Yang. Então, reforça que é um ano Yang, né? Nos chama a atenção para isso. Tá? Todos nós teremos o destino no dragão, a carreira no macaco. O macaco, ele é um animal relacionado a esse movimento, né? A criatividade. E o rato tem um pensamento veloz, né? O rato, ele é veloz. E aqui fala da prosperidade. Dragão é terra, macaco é metal, ó. A carreira associada ao ganho financeiro. E a prosperidade a esse aspecto da água, né? Então, a água também fala de um aspecto mais introspectivo. E a relação com o cachorro. Esse é só um vértice, um triângulo, né? De uma possível leitura. Como é uma palestra aberta, né? Tem muitas pessoas interessadas, a ideia de um triângulo que tem uma força Yang no ano de 24, né? Então, aqui é um exemplo só, né? E que tem essa possibilidade de concretização, de materialização. Tá? O Palácio do Destino, onde a gente tem um dragão, rege a nossa personalidade, a nossa potencialidade, né? A possibilidade de relacionamentos. O
Palácio da Carreira, onde nós temos a força do macaco, é a facilidade, a tendência para o caminho profissional. A prosperidade, desculpa, é o rato, que fala do meio, a tendência para o ganho financeiro. E a mudança, que é o oposto, que é a atitude exterior, é a capacidade de lidar com o que está fora, se adaptar a uma situação, né? Se relacionar com o mundo em geral, com as coisas do mundo em geral. Então, a gente, voltando rapidamente aqui, a gente fala de um quadro que nos fala de ações, de atitudes externas. Tá? Isso aqui é de uma maneira geral. E essa astrologia ela tem várias leituras, e uma delas que é muito conhecida é as 4 transformações. Então, a gente fala que tem 4 transformações que vão estar muito em evidência em 24, que é a fama, transformar em fama, em capacidade, em prosperidade e aquilo que nos é o desafio. E aí é uma dica interessante para todo mundo que está aqui, porque todos nós também teremos essas 4 transformações no nosso mapa. Opa! Como é que a gente vai se relacionar com essas estrelas? Né? O conceito da capacidade, né? O conceito do reconhecimento naquilo que está fazendo, o conceito de prosperidade e o conceito de desafio. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é: em toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai lidar com momentos de reconhecimento, momentos onde a gente tem uma capacidade, né? Momentos de prosperidade e também momentos que nos desafiam. Tá? Isso também vai acontecer em 24. Tá? Então, dentro do mapa, a gente também tem essas possibilidades de ver esses acontecimentos. Essa passagem aqui é muito interessante para quem trabalha principalmente com Tai Sui, né? E quem também está dentro do círculo, também é do elemento dragão, é regido pelo elemento dragão, né? Pelo animal dragão, que fala desse Tai Sui, que é a imagem de um general, que é a imagem da combinação do Jiaxing. Né? O Jiaxing, ele tem uma relação com o Tai Sui. O Tai Sui é como se fosse uma figura de uma força celestial que governa tudo na Terra. Então, 2024, ele está na casa do dragão, no Sudeste. Essa energia dominante, o que é isso? A simbologia de um general, né? Que é a história dele, né, nos fala de uma pessoa muito reta, muito correta, muito ligada na honestidade, né? E que, por conta disso, subiu nessa hierarquia, né? Então, ele era respeitado, cuidava das disputas, né? E ele sempre insistia para que as pessoas fizessem a reconciliação, né? Então, a imagem que ele criou para si, do seu exército, era de uma pessoa muito leal e incorruptível. Então, esse general, esse líder de 2024, ele é um líder que se relaciona com seus soldados, né? Mas ele guarda o princípio da honestidade, de ser fiel, né? De ser leal, de ser uma pessoa correta. Tá? Então, aqui tem todos os atributos a ele, né? Tem aqui uma espada, a postura dele. Então, tudo isso nos fala sobre a força do ano do dragão. Inclusive, tem 2 dragõezinhos aqui aos pés dele. Né? As luas que eu sempre coloco, né? Então, a gente vai iniciar o ano com a força do dragão, com a força do tigre de fogo. Então, é um ano que começa com a força do tigre já, fogo, né? O tigre é madeira, o fogo vem do bem. E assim até a gente fechar o ciclo do ano, que termina no dia 28 de janeiro. Né? Então, a gente tem 12 luas. Cada uma dessas luas tem uma característica para a astrologia. Né? E aí a gente trabalha dentro dessa visão. Eu não falei aqui, vocês devem estar curiosos, sobre o que é chamado astrologia chinesa Bazi, os 4 pilares, né? Que vai trabalhar com esses conceitos aqui, né? Nessa junção
da força do ano, do mês, do dia e da hora, com os pilares, né? O Ziwei também trabalha, como está aqui no mapa, né? Mas ele vai além, ele trabalha com a força das estrelas, tá? Esse mapa que eu imprimi no início do ano passado, aqui é a conjuntura que tem aqui é o coelho de água, que é a força do ano de 23. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença, a atenção de todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de deixar mensagem para o nosso ano, para a Regi, para todos que estão aqui, de um ano que vai ser de muito trabalho, né? De esforço, mas de compensação. Então, que a gente não perca nunca a nossa capacidade de olhar longe, olhar distante, trabalhar o nosso espírito, né? Trabalhar a nossa energia, nosso sopro, nosso chi, né? E que a gente possa também manter os nossos pés no chão, né? Ter o nosso princípio, caminhar por algo que seja seguro, né? Essa talvez seja a grande dificuldade para todos nós em 2024. Fechando o ciclo, eu queria agradecer. Esses aqui são os meus contatos, né? Também me encontram na Redi, tá? E eu vejo que tem gente chegando ainda, né? Mas serão bem-vindos. E a gente aqui falando, encerrando com o dragão, com o quadro aqui do dragão, né? Então, a gente tem aqui as datas, né? A partir de 1904, a gente tem o dragão de madeira, depois o dragão de fogo, o dragão da terra, desculpa, é metal, terra falei errado, aqui é madeira, fogo, terra, metal e aqui é água. E assim sucessivamente. Então, todas as pessoas que nasceram no final do mês de janeiro, no início de fevereiro, desses anos aqui, estão relacionadas à energia do dragão. Eu queria muito agradecer. A gente tem tempo aí, Lívia, para um bate-papo, para alguma pergunta que eu possa lhe ajudar? Eu acho que sim, né? Obrigada. Sim, eu acho que a gente poderia, né, Acha, abrir para Regina? algumas. Acho que poderia abrir para umas perguntas, a gente ir Uhum, até as 8, né, nesses 10 eu minutos. acho. O que você acha? Uhum. Parar de compartilhar, então. Aí o pessoal quiser colocar, né, no chat, a gente vai lendo aqui, ó. Já vi que tem uma pergunta aqui, né? Cláudio Vieira está perguntando quem nasceu na hora do dragão. Quem nasceu na hora do dragão tem uma influência, mas como eu me falei, é impossível você falar quem nasceu na hora do dragão. Você nasceu, a hora do dragão é um aspecto terrestre dessa hora. E ela vai combinar com o tronco celestial, né? Então, é muito pouco. Eu poderia dizer para você, de uma forma muito... que você teria uma facilidade com a hora do dragão. Poderia promover coisas nessa hora, no ano do dragão, por exemplo, né? Então, que é o horário de 9 às 11. De 7 às 9, né? 7 às 9, falei errado, Érico, obrigada. Eu estava pensando aqui, 9 às 11 é a serpente, de 7 às 9, Érico, né? Então, esse horário é um horário que poderia ser proveitoso para você, né? Mas eu teria que... isso se chama o Bazi, essa combinação está relacionada ao Bazi, né? A hora tem a ver com aspectos futuros também. Então, de ações, seria interessante as ações, as próximas ações, né? Você pudesse, de repente, ter mais atividades na hora do dragão. Teria uma correspondência com você, né? Você pode observar se isso faz sentido para você, né? Se conecta com essa hora. Thelma, deixa eu atravessar, você falou da hora do dragão, que é um horário que está associado ao estômago, né? Uhum. Aí, do ponto de vista de medicina, você vê que a gente tem que ter algum cuidado, dá para fazer alguma relação com isso também? O aspecto da saúde, né, sobre o qual eu falei aqui, né? Também. O estômago, né? O horário. Essa hora talvez seja uma hora também de ter mais cuidados, né? Quer dizer, aí depende muito do momento que você está vivendo, né?
Você pode se conectar com essa hora através de uma meditação, você pode aproveitar essa hora para tomar alimentos que sejam mais compatíveis. A gente também precisa considerar as estações, né, Eric? Né? Então, isso é muito importante, a gente tem muito cuidado nesse sentido, né? Mas sim, é uma regência do elemento terra, né? Então, ele fala dessa possibilidade, sim. Lembrando que o dragão contém também água e madeira, né? Então, essa relação entre órgãos e vísceras, principalmente acometendo o estômago, as pâncreas, toda essa parte digestiva, né? Não dá para engolir fogo brincando, né? Esse dragão, se engolir muito fogo, vai provocar. Os excessos podem provocar esse desequilíbrio, né? E Brincando. outra coisa que me apareceu aqui, Thelma, ver se faz sentido, como a gente viu muito Yan, né, na combinação das casas, e a Isso. gente até tomar mais cuidado com o nosso próprio Yin, né, da gente Sim, cuidar mais do sim, sim. repouso, E né, de pacificar o procurar dragão nutrir o Yin, é né, isso. Como é que a gente pacifica esse dragão? Com as práticas internas. Aqui no nosso grupo, quantas práticas são oferecidas? Inúmeras, né? Entendeu? Desde o estudo da medicina chinesa, né? Com as práticas. Então, é muito oportuno a gente estar nesse grupo falando sobre esse tema, né? Onde tem a Lúcia, que pode falar tão bem sobre esse assunto, né? Dessa harmonização interna. Então, muito bom que a gente possa trabalhar com essa visão, ter essa preparação, né? O Yin que vai nutrir esse Yang também, que vai equilibrar esse Yang, né? Alguém perguntou aqui, eu nasci em fevereiro de 63. Tem a influência do dragão? Todos nós teremos a influência do dragão, em maior ou menor escala, né? Mas você, Solângela, está acabando de ter a grande influência do 60 anos do coelho de água. Muita emoção, né? A gente viu isso no ano passado, no início do ano passado. Então, um ano forte aí para você, de muita emoção, muita atividade, né? Então, todos nós seremos influenciados, e fomos, né? Todos nós fomos, de uma certa maneira, influenciados por esse ano. Alguém pergunta aqui, sendo uma pessoa muito terra, teria mais influência do ano? Queria considerar vários critérios, Márcia Regina, se você nasceu no ano Yang, né? Então, existem todos os aspectos que compõem essa visão da astrologia. De qualquer maneira, se você tem muita terra no seu mapa, estou entendendo que é o Bazi, né? Você teria, sim, essa relação forte. Se você é cabra, ou se você é cachorro, ou se você é boi, né? Você também vai ter influência, porque são as 4 terras que o dragão compõe com esses outros 3 animais, né? Esse ano combina muitos elementos ou fogo e madeira? Olha, todo ano tem a relação, né? Mas a gente já viu que o que vai ser mais forte é o elemento Yang. É a madeira Yang, é a terra Yang, né? Então, os outros elementos vão estar presentes também no mapa, o tempo todo. A gente não pode, quando a gente estuda os 5 elementos, né? O movimento dos 5 elementos, eles estão o tempo todo relacionados. Eu talvez não tenha falado sobre o fogo, é isso que ela entendeu, né? Mas o fogo ele está presente também na própria terra, né? Então, existe o fogo, ele não está tanto em evidência, respondendo aqui a Adriana, né? Dentro dessa visão da astrologia chinesa. A Márcia diz que nasceu em 59, eu sinto que de cabeça eu não guardo, mas lá naquele quadro a gente viu 60 é rato. 59 é o anterior a rato, é uma água de porco, um porquinho. Então, traz algumas características do ano, mas ele não está diretamente relacionado a essa relação com o dragão. Tá? Tem mais alguma mensagem que eu não tenha lido? Eu vou voltar aqui antes do Cláudio. A Milene, como é que ela se relaciona com o dragão de madeira? Madeira vai alimentar o fogo.
Então, é bom ter bastante controle sobre as suas atitudes, seus pensamentos, né? O que que você enxerga, como você vê as coisas. Dragão de madeira é sempre Yan, né? Porque é a Yan com Yan, tá? O Orimar está agradecendo, obrigada. Eu vou voltar aqui. A Márcia disse que chegou muito tarde, mas agradece, obrigada. E quem nasceu na hora do dragão foi o Cláudio. Cor verde, né, Adriana? O verde é a primavera, verde do dragão, verde da madeira. Verde é, a virtude que fala de um coletivo, uma bondade. As ações precisam ser coletivas. Ora, para escapar de um maremoto, né, lá no Japão, voltando ao Japão, a ação foi coletiva, o preparo foi coletivo, né? Então, isso é muito importante para a gente também ter em mente, tá? Que mais? Bom, aqui o pessoal agradecendo, a pessoa 10, muito obrigada. Acho que agora eu voltei para o início. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá, Eric? Não? Não. Acho que depois da Márcia, Regina, foi a última pergunta. Não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Lívia, Thelma, Reinaldo. muito. Obrigada. Fala, Regina. Pois não. Eu queria te agradecer muito por essa partilha, por essa conversa. Em nome da rede, né, em nome também. Eu não sei se a professora Lúcia também gostaria de falar alguma coisa. Aproveitar que ela está aqui. Achei tão sincrônico, né, a gente, de repente, unir, né, esses dois grupos de estudo e das práticas, né, nessa celebração aqui do Ano Novo. Mas te agradecer. Aí, não sei, aproveitar que a Lúcia está aqui, não sei se ela quer falar alguma coisa, que também veio com o grupo, né? Você está aí, Lúcia? Eu tô, eu não estava achando o microfone aqui, agora achei. Queria agradecer a Thelma, nossa, que aula incrível, né? Porque muito boa. E, Eu fico muito feliz de ouvir de você, Lúcia. Imagina, né? que é Fico muito isso. honrada, imagina. Porque Muito você é uma obrigada. estudiosa, né? Obrigada. Esse conhecimento, ele é muito profundo, né? Muito legal. Obrigada, Thelma. Eu que agradeço. É muito bom, né, ter alguém que saiba fazer essa leitura, né, do céu e da terra desse encontro. É, E que cabe a nós a nossa prática agora, né? De equilibrar esse dragão com essas práticas que a gente tem, né? Aproveitem o Feng Shui, quem conhece Feng Shui, quem trabalha aí com Qigong, né, estando em contato com a terra, né, com a natureza, Regina, e outros mais aí, né, que estão lá vivendo a própria força, né, olhar para o dragão, olhar para o céu, pedir, né, Sim, adorei isso. que bom. Muito bom, muito Feliz. bom. Muito obrigada, Thelma. Eu realmente não Eu que sabia que tinha agradeço. limite aqui, né? Mas eu estou muito feliz com esse encontro pelas pessoas que também vieram, né, nos prestigiar e apreciar esse conhecimento. Nosso muito obrigada pela presença de todos. A gente vai colocar isso aqui disponibilizado na rede, né, Regina? E a gente só tem a Sim, agradecer mesmo, né? E muito obrigada, Thelma e Lúcia, pela Obrigada, presença gente. de vocês honrosa aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada. Acho que é isso, né? Até a próxima, né? é Até o isso. próximo encontro da rede, que é quando, Regina? Você diz. Vai Em breve, ser. Ah, é? Pior que eu não sei. Mas a gente comunica. na Depois você rede, com fala que certeza. não. É que tem pessoas de fora também. Muito E obrigada. tem Um os encontros com a abraço. Lúcia também. Tem Pronto. Um aos domingos, né? É, Uhum. Isso, 10 horas, não é isso? Obrigada, isso gente. Isso mesmo. Até a mesmo. próxima. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Thelma. Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada. Sai. Obrigada. Tchau.